Mas nós vamos começar com as notícias da metrópole de Campinas. Então peço por gentileza para a Mena Abreu, que já está aqui nos nossos estúdios. Seja bem-vinda e naquela nossa atualização diária de casos, a gente começa falando sobre o nosso país, depois o estado e a cidade de Campinas. Bom dia, Mena. Bom dia, Gabriel. Bom dia a você que está em casa. É isso mesmo, vamos atualizar. E no país nós temos aí 4.657.702 casos da Covid-19, sendo 139.808 óbitos. No estado de São Paulo, são 958.240 casos, 34.677 óbitos. Agora nós vamos falar da região metropolitana de Campinas, que compreende 20 cidades aqui da nossa região. Nós temos no total aí, Gabriel, 78.193 casos confirmados e agora há pouco tivemos a atualização dos casos aqui da cidade de Campinas, na coletiva do prefeito Jonas Donizete. Campinas tem 32.444 casos, seguida de Indaiatuba com 6.837, Sumaré 5.903, Americana 5.511 e Santa Bárbara do Oeste com 5.381. Agora a gente vai falar um pouquinho das mortes, infelizmente, na nossa região. Daqui a pouco a gente vai falar desse retrocesso, mas são 2.568 mortes confirmadas, sendo que 1.216 são da cidade de Campinas. Nosso pesar aí as famílias enlutadas, né? Sumaré, 228 mortes, Indaiatuba, 200, Santa Bárbara do Oeste, 166 e Americana, 151. Seguida de Valinhos, Hortolândia, que depois a gente vai falar um pouquinho, que no caso a gente sempre tem uma variação. Olha, Indaiatuba, quando a gente fala nos casos, ela aparece em segundo, já no de mortes, em terceiro. E Santa Bárbara do Oeste também, Gabriel, eles têm trocado essa questão do quarto e quinto lugar, mas a gente pode ver que nas nossas últimas mensurações, essas são as 5 cidades que continuam. Olha, e depois vem Nova Odessa, Vinhedo, Itatiba, Jaguariúna, Engenheiro Coelho, Arthur Nogueira, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Morungaba e Olambra, que também são as 2 últimas cidades, tanto em casos quanto no número de óbitos aqui da região metropolitana de Campinas. Então a gente tem aí esses óbitos. E agora falando especificamente da nossa cidade, nós temos ainda 582 casos em investigação. Nós estamos no site covid-19.campinas.sp.gov.br, que você pode acessar aí da sua casa também. Então, olha só, 582 em investigação. Nós já falamos dos casos confirmados, que são mais de 32 mil. Temos 64.330 descartados, os óbitos, mas ainda temos, olha, 30.573 pessoas recuperadas da Covid-19, temos 269 internadas, que são 20 a menos de ontem, da última quinta-feira, e temos pessoas em isolamento domiciliar, 385 pessoas, Gabriel. Ô Mina, a gente pode lembrar, ontem, nos casos confirmados, nós tínhamos 32.293. Sim. Então, de ontem para hoje, 151 casos confirmados. Ou seja, a doença, ela continua na cidade de Campinas, ela está em todas as regiões. Então, de ontem para hoje, 151 pessoas confirmaram, fizeram o teste e deu positivo para Covid-19. Então, aquele cuidado que a gente reforça aqui todos os dias para você tentar evitar o máximo a aglomeração, para você utilizar a máscara, continuar com todos os cuidados. A gente sabe, está todo mundo cansado, mais de 6 meses de pandemia, mas os cuidados, eles precisam permanecer. 151 casos de ontem para hoje. Esses casos confirmados são casos que, quando a gente olha aqui em investigação, é quando vem o exame e fala, não, era a mesma Covid-19. Então, por isso, todo esse alerta, porque nesse período em que os casos ainda estão em investigação, pode ocorrer o quê? Essa pessoa não sabe se de fato tem ou não, ter contato com outras e aí transmitir o novo coronavírus. E dos óbitos, Gabriel, nós temos aí, em relação a ontem, 2 a mais confirmados, que são 2 homens. Um tinha comorbidades, outro não, e um entre 80 e 89 e o outro entre 60 e 69 anos. Mas olha só,
dentre tudo isso, nós temos aí uma boa notícia. Por quê? Porque nesta semana não houve nenhuma internação na rede municipal hospitalar de pacientes com a Covid-19. E também nós temos aí a redução do tempo de internação desses pacientes. Acompanhe. Nossa regulação trouxe a informação de que nesta semana não houve nenhuma internação em UTI Covid das nossas portas. Então, isso é a primeira vez que acontece desde o início da epidemia, é uma notícia muito, muito boa. A outra é esse número reduzido, como nunca foi, de pacientes com mais de 30 dias de internação em UTI. A gente sabe que a longa permanência em UTI é um dos fatores de agravos da evolução do paciente. Então, a maioria dos pacientes que estão em UTI hoje estão com 10 dias ou menos de internação. Quer dizer, a média de permanência também caiu de 15 dias para 10 dias. Dessas 269, apenas 8 estão com mais de um mês na UTI, que são aqueles casos mais graves, né? Que a gente fica até comovido, porque é muito tempo numa UTI, isolado, são aqueles que têm um maior risco de vida. Então, nós temos desses 269, apenas 8 nessa circunstância. E o período de permanência está caindo, é isso? O período de permanência nas UTIs. Sim. Esses 269 são todos, UTIs e enfermaria. O número de UTI é menor do que isso. Nós estamos com hoje a ocupação de 56%, eu acho, dos leitos de UTI. Nós estamos mantendo... Foi 58, né? 58. Nós estamos mantendo os 120 leitos, um pouco mais de 120 leitos para UTI, mas a ocupação está menor do que 60% que nos acompanhou durante um longo tempo. A ocupação de leitos de UTI não Covid também caiu. Nós estamos com 74%, 75%. Então, no boletim epidemiológico diário que a gente tem feito, a gente tem colocado essa curva de ocupação dos leitos de UTI não Covid. Isso, eu confesso ao senhor que me preocupava, sim, porque a gente certamente teve um acúmulo de pacientes de outras doenças que vão precisar de UTI, mas felizmente a gente já conseguiu administrar essa situação. Redução, então, de pacientes nas UTIs aqui da cidade de Campinas e também 20 pessoas a menos internadas. Então, dá aquela desafogada importante no sistema de saúde da cidade de Campinas e mostra que a gente está indo no caminho certo. Então, a doença ela está reduzindo, mas nós precisamos tomar cuidado porque o número de infectados a gente viu de ontem para de hoje 150 casos. Mina, eu vi uma notícia sobre a segunda onda na Europa. A cidade de Madrid, por exemplo, teve que retroceder, a cidade de Barcelona, na Espanha também. Então, a Europa já está enfrentando essa segunda onda. E esse também foi um comentário importante na coletiva de hoje, em que essa situação é vista como um exemplo para que nós não façamos aí o mesmo processo, né? As cidades foram reabertas, a Europa voltou à vida normal e agora está tendo aí que retroceder, algumas até falando em um novo lockdown. Porque olha só, até a Organização Mundial da Saúde deu uma advertência a esses países, dizendo, olha, vocês vão ter que começar novas quarentenas. E nesta manhã foi se falado sobre isso e a importância da gente pensar nessa transição do distanciamento social para o distanciamento pessoal. O que a gente está falando aqui são coisas que a gente precisa da colaboração da população para poder continuar nesse caminho, para não ter retrocesso. A gente tentar retomar a normalidade de vida com todos os cuidados que são necessários, né? Por exemplo, o neto vai visitar o avô, ok, mas não precisa ficar abraçando, beijando toda hora, né? Pode ficar no mesmo ambiente, mas guardar uma distância, né? Matar a saudade com o olhar, poder estar junto, mas tendo ali, lavando sempre as mãos, né? Um uso frequente da máscara quando for ter
o contato com as pessoas, resguardar a distância adequada, né? Então, isso significa fazer essa transição do distanciamento social para o distanciamento pessoal. Nós não podemos restringir da mesma maneira que restringimos lá atrás, mas também não podemos liberar geral, sob pena de pagarmos o preço que o senhor acabou de falar da Europa. O que aconteceu na Europa e que nós vimos nas praias do litoral de São Paulo são coisas muito perigosas, a gente tem que acreditar nisso. Mas eu acho que as pessoas podem conviver com segurança, fazendo os seus hábitos de higiene, usando as máscaras, lavando as mãos e assim por diante. Reuniões assim com mais de 10 pessoas não é adequado, eu acho que é muito difícil manter esse distanciamento pessoal. Mas um pouco hoje de voltarmos à vida normal devagarzinho, com cuidado, é absolutamente saudável. Eu acho que é bom para a mente, é bom para o corpo, é bom para as famílias e para as pessoas. Então, acho que esse é o conceito que eu gostaria de colocar. Olha, então, como foi dito aí, a gente precisa estar preparado para essa transição do distanciamento social para o distanciamento pessoal. Foi como foi colocado, gente, mais de uma festa com 20 pessoas, e isso é aglomeração. Então, isso não é distanciamento social. Então, a gente precisa estar preparado para este novo normal. A gente tem aí essa redução importante, olha, dos 131 leitos do SUS municipal, a gente já reduziu muito. Ontem nós tínhamos apenas 75 ocupados, leitos também de outras doenças. Então, a gente está avançando, mas para que isso continue acontecendo, nós precisamos aí encarar a vida de uma outra forma. E, inclusive, para o brasileiro deve ser muito difícil, porque a gente gosta de abraçar, de beijar, de tocar, né? As pessoas, o brasileiro não tem esse costume de só cumprimentar, como se diz, da nossa cultura, né? A gente gosta de encostar no outro. Isso, infelizmente, com a pandemia da Covid-19, tem que ser mudado. A gente já falou aqui no nosso programa, aqui no Câmara Total, das reclamações número 156. A gente está falando de aglomeração, de festa, de jogo de futebol. E ontem houve uma ação em relação aos restaurantes. É isso mesmo. Esta ação foi no último dia 23, onde 22 restaurantes foram fiscalizados em virtude das denúncias recebidas pelo telefone 156, que relatam o descumprimento da determinação de decretos municipais relacionados aí às medidas de enfrentamento, porque a gente sabe que esses estabelecimentos tiveram lá aquele caderno que nós já mostramos aqui, que está no site covid19campinas.sp.gov.br, que tem tudo que cada restaurante tem que fazer, como deve ser o serviço, como deve ser oferecido a alimentação. E essas denúncias são justamente mostrando que nem todos estão cumprindo este caderno. E atenção agora, artistas da cidade de Campinas e trabalhadores do setor da cultura, porque o programa Cultura Abraça Campinas teve as inscrições prorrogadas. Isso mesmo, a gente já falou aqui dessas inscrições e agora a Prefeitura decidiu aí fazer as inscrições até o dia 7 de outubro pelo Portal Cultura. O site é portalcultura.campinas.sp.gov.br/editais. Então, quem perdeu, quem está com alguma dúvida, pode procurar até o dia 7 de outubro. Tem esse tempo, as inscrições seriam encerradas nesta semana e agora tem um tempinho a mais. E a partir da próxima segunda-feira, interessados na área da ciência e da tecnologia, teremos palestras. Isso mesmo, a PUC Campinas oferece nos dias 28 a 30 de agosto, 2 eventos voltados à divulgação da ciência e da tecnologia, que acontece no 25º Encontro de Iniciação Científica e 10º Encontro de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico. Olha só, os interessados devem acessar direto o YouTube da TV PUC Campinas, youtube.com/TV PUC Campinas. Aí você vai acompanhar a discussão sobre esses temas.
Muito obrigado, Mina Abreu, com as notícias aqui da Metrópole de Campinas. Você volta daqui a pouco com o Legislativo e hoje giro ambiental ao vivo sobre as queimadas no Pantanal. A gente vai falar um pouquinho sobre isso e daqui a pouco, então, eu trago tudo para você aí de casa. Isso aí.